Comigo, hein? Atenção, Coronel Maurício Yunes, vamos para o telão analisar essas imagens. As imagens que nós mostramos em primeira mão ontem no programa com exclusividade. Ontem, infelizmente, nós conseguimos falar com a esposa do Genivaldo no momento de muita dor, de muito desespero. Infelizmente, ela confirmou a morte do seu marido. Nós vamos analisar essas imagens agora com o Coronel Maurício Yunes e eu estou fazendo uma pergunta. É a pergunta que o cidadão brasileiro, que você que me acompanha, está fazendo neste momento. Por que é que estes dois agentes não estão presos neste momento? Quem é que tem que dar ordem de prisão? Eu não conheço o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho posicionamentos, ninguém defende mais as instituições militares neste país do que eu, mas eu defendo as instituições. As instituições estão acima de todos nós. Ali eu vi dois elementos cometendo um crime. As imagens estão claras, as imagens são objetivas, nós não podemos inventar nada, eu não posso comentar nada além do que nós já visualizamos centenas de vezes, inacreditavelmente, centenas de vezes na televisão e nas redes sociais. Estes dois homens cometeram um crime, um assassinato diante das imagens que nós estamos analisando agora. Eu estou vendo o Brasil inteiro falar Polícia Rodoviária Federal. Não, dois agentes inescrupulosos que cometeram uma atitude eu nunca vi na minha história profissional, um desastre como esse, um assassinato público como esse, e a pergunta é essa. Eu tenho meus posicionamentos. Eu, no lugar do superintendente, meia hora depois, iria convocar uma coletiva de imprensa, chamar as emissoras do Estado, a Rede Globo, a Rede Record, e dizer imediatamente nós estamos recolhendo, prendendo estes homens, estamos abrindo um inquérito na Polícia Civil, convidando um delegado para abrir um inquérito na Polícia Civil, o Ministério Público Federal, porque eles são federais. Eu tenho pouco conhecimento, todo mundo sabe disso, mas eu tenho ao meu lado um mestre, um professor, e ele vai falar tudo agora, tecnicamente, com o conhecimento que ele tem. Mas eu, como um cidadão, eu penso que estes homens deveriam estar presos sumariamente, sem passar por julgamento algum e perder as fardas que eles não honraram. Eu defendo aqui homens de honra todos os dias. E eu vi nestas imagens que vocês irão ver mais uma vez, homens desonrando as fardas que eles estavam vestindo. Tem que passar por julgamento, por processo, por indiciamento, isso vai demorar 10 anos e nós sepultamos há 45 minutos um cidadão que morreu de forma cruel. Este homem foi assassinado. Este é o apresentador e o cidadão Cláudio falando. 1h30 agora em Aracaju, Sergipe. Eu vou para as imagens. Está aqui no telão com o Coronel Maurício Yunes. É a pergunta, Coronel, que o Brasil está fazendo nesse momento. As imagens já estão na Record Nacional, na Globo Nacional, na Bandeirantes Nacional, em todo o Brasil. E o cidadão está perguntando por que é que estes homens não estão presos agora atrás das grades. Agora, 1h30. É isso que a população espera. Olha o momento da abordagem mais uma vez. Até então, tudo ok, nós comentamos ontem, mostramos com exclusividade. Vamos para outra imagem, Camila. Aquela imagem, no momento que o cidadão está dentro do carro, com aquela quantidade enorme de fumaça. Olha aí, pronto. Essa imagem. Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. Pausa aí, para aí, pronto. Aí eu estou vendo um assassinato. Eu estou vendo aí um assassinato. E não foi a Polícia Rodoviária Federal que cometeu. Quem cometeu o assassinato foram esses dois agentes que estavam vestidos com a roupa da Polícia Rodoviária Federal e que deveriam estar presos neste momento. Existe um negócio chamado ordem pública, que está acima de todos nós, e o coronel vai comentar sobre isso agora. Se o superintendente não pode dar ordem de prisão, que é o chefe maior. Se um delegado não pode dar ordem de prisão porque eles já se apresentaram. Se o governador não pode dar ordem de prisão.
O Ministério Público não pode dar ordem de prisão. Quem é que pode dar uma ordem de prisão? Coronel Maurício Yunes, por favor. Bom, Cláudio, a prisão ela tem situações que ela pode ocorrer ou em flagrante delito, ou seja, logo após o cometimento do crime, ou posteriormente quando decretada a prisão pela autoridade judiciária, que é o juiz. Para o juiz decretar a prisão, ele precisa ser provocado, ou seja, após ouvida, através do delegado, através de uma representação por parte do Ministério Público, solicitar, né, a prisão preventiva ou a prisão temporária, ao que a autoridade naquele momento compreender. Então, existe toda essa dinâmica. A situação da prisão, os fatos da prisão são nessas duas situações, ou no flagrante delito, ou posteriormente pela autoridade judiciária, quando provocada, né? Então, ele precisa ser provocado para ele decretar a prisão a ser realizada. Neste caso, Cláudio, o que é bom a gente sempre ressaltar e deixar registrado, que você já falou, as pessoas precisam diferenciar as instituições e o homem. Isso é muito importante, porque as instituições elas vão permanecer de eterno. Porém, os agentes que cometam o crime ou cometam algum ato precisam ser logicamente punidos. Então, neste caso, precisamos compreender que tantas outras instituições, como em algumas imagens que já vimos, a Polícia Militar esteve no local, o Corpo de Bombeiros esteve no local, são instituições. Elas estão ali para tentar resolver o problema, tentar trazer uma solução. Então, a população precisa compreender que a instituição Polícia Rodoviária Federal, ela não praticou nada, foi um agente público que praticou determinados atos a ser averiguado, logicamente, e julgados posteriormente pela Justiça. Porém, as imagens demonstram uma situação bem atípica, uma situação que traz, sem dúvida alguma, para toda a sociedade de Umbaúba, uma revolta. E demonstraram, através da sua manifestação, fechando a rodovia, pedindo justiça. Quando é que se pode se pedir a prisão dos indivíduos? Pode se pedir no momento da preservação da ordem pública. É um dos fundamentos que pode ser realizado, Cláudio. Então, pode-se pedir a prisão, né, no caso dos agentes, se assim a autoridade entender, para a preservação da ordem pública. O que é a ordem pública? É exatamente o que está passando naquele momento. A rodovia é fechada, ninguém consegue se deslocar e para se preservar a ordem pública, para se restaurar a ordem pública, se pede a prisão fundamentado nesse princípio. Eu vejo aí um crime e quem comete crime é criminoso. Se mais de dois cometeram crime, são criminosos. Quem poderia provocar a prisão desses homens? A sua autoridade maior, que é o agente, né, da polícia, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o coronel, seria o Ministério Público Federal, seria um próprio delegado da Polícia Civil fazer esta abordagem ao juiz. Afinal de contas, nós já temos aí mais de 5 horas e meia com a rodovia federal paralisada numa balbúrdia generalizada. Cláudio, no primeiro momento, né, a prisão em flagrante, se assim entender, pode ser realizado por qualquer autoridade. Né? A prisão em flagrante, se naquele momento, né, após as imagens, né, se verificou que houve o cometimento de algum crime. A voz de prisão pode ser dada, ele ser preso e ser apresentado. Neste momento, após passado toda a situação, se necessita de uma determinação judicial para se prender, né, se for o caso, para se restaurar, volto a dizer, a ordem pública, através do que esteja ocorrendo neste momento, conforme a gente pode ver pelas imagens, por queimar pneus, a situação. E nós estamos vivendo uma situação muito mais atípica, porque é uma rodovia federal, né, a Polícia Militar está com o negociador, talvez tenha sido uma posição estratégica por parte da Secretaria de Segurança, né, para que a negociação fosse conduzida por uma outra instituição, tentando restaurar a ordem pública através do gerenciamento de crise. Talvez seja o melhor caminho para tentar se restaurar, até porque precisamos compreender que centenas de pessoas, caminhoneiros, pessoas que estejam naquela rodovia, também não podem ficar sendo prejudicadas. Nós já recebemos as informações agora que a Polícia Federal não vai revelar o nome dos agentes. Não precisa revelar, nós queremos eles atrás das grades porque eles cometeram crime, é isso que a população quer. Eles se apresentaram hoje, coronel, pela manhã.
O flagrante delito tem um processo de 24 horas. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o entendimento que eu tinha é que 24 horas era o tempo do flagrante delito. Então, se eles vão à Polícia Federal, vão se apresentar, poderia ser dada a ordem de prisão naquele momento ou não? Poderia, o flagrante, ele pode ser um flagrante continuado. Por exemplo, eu posso iniciar uma perseguição em Aracaju e terminar essa perseguição na Bahia. Se eu estiver na perseguição, o flagrante ainda ele permanece, é um flagrante contínuo. Mas a partir do momento que eles se apresentaram voluntariamente na delegacia, e não houve nenhuma voz de prisão, não houve nenhuma determinação pelo possível cometimento, até porque talvez não tenham visto a imagem ou alguém não tomou conhecimento ou alguém que tivesse autoridade pudesse fazê-lo. Então, neste momento, após a apresentação voluntária, após toda essa situação, precisa-se requisitar, se solicitar a prisão para a autoridade judiciária, para que assim ela decrete a prisão. Muito bem. Douglas Magalhães vai trazer os detalhes da manhã de hoje em uma matéria. Coloca o Douglas no ar. Vamos lá. Douglas vai trazer o arremate do que aconteceu hoje pela manhã. 1h mais 37 minutos agora em Aracaju, Sergipe. Nós estamos ao vivo agora. Meu entendimento é simples, é diante das imagens e, na minha simples e modesta opinião, aqueles dois agentes cometeram crimes. Pode soltar o Douglas, pode soltar. Os 3 patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal que no início da tarde de ontem fizeram uma abordagem a Genivaldo Jesus Santos, de 38 anos de idade, na cidade de Umbaúba, eles se apresentaram hoje pela manhã aqui na Superintendência da Polícia Federal. Inclusive tem uma viatura ali, vocês podem ver, eles chegaram naquela viatura. Nós tentamos uma informação aqui da Polícia Federal e o que obtivemos é de que eles estão aqui na sede da Superintendência. Se serão ouvidos ou não, qual o trâmite a ser seguido na manhã de hoje, não se sabe. A Polícia Federal deve divulgar uma nota ainda no dia de hoje sobre o ocorrido e sobre a vinda destes 3 patrulheiros aqui à sede da Polícia Rodoviária Federal. Eles abordaram o Genivaldo, como todos viram através das imagens mostradas pela televisão, colocaram no camburão e dentro jogaram um artefato que saía muita fumaça. E quando chegou no hospital, o Genivaldo já estava morto. A informação do Instituto de Medicina Legal, de acordo com o boletim expedido hoje para a imprensa, é que Genivaldo morreu de asfixia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. É com você, Cláudio. Obrigado, Douglas Magalhães. Está aí as informações, nós estamos aguardando um posicionamento oficial, nós já temos as notas, que eu vou ler aqui, as notas oficiais. É um vexame, ler nota oficial, olha, a corporação, aí o superintendente, me desculpe, mas é uma nota para a imprensa de 3 linhas, para mim é um vexame, Eu iria 30 minutos depois, viu, coronel, para uma coletiva de imprensa e daria o comando para defender a nossa instituição. Volto a repetir. Eles cometeram crime, eles devem ser penalizados. Aqui comigo, a Polícia Federal instaurou inquérito policial para investigar as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus Santos no município de Umbaúba, região sul do estado de Sergipe. Diligências acerca do caso já foram iniciadas e a Polícia Federal trabalha para esclarecer o ocorrido o mais breve possível. O Ministério Público Federal também emitiu nota e disse que abriu procedimento para acompanhar as investigações sobre os fatos que levaram à morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, no município de Umbaúba. Estas são as notas oficiais. A primeira que eu li, o primeiro texto, é exatamente a nota da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no estado de Sergipe. É lamentável, É lamentável. Averiguar o quê? Investigar o quê? Diante dessas imagens que nos deixaram chocados nas últimas 24 horas. O que nós queremos, o que a população quer, é a prisão imediata desses agentes e que eles possam perder a sua farda imediatamente.